YouTube, estamos aqui em mais uma aula de legislação extravagante, tá certo? A aula que é de teoria, beleza? Vamos começar falando sobre o crime de tortura e vamos terminar com a interceptação telefônica. Na verdade, quando chegar a interceptação telefônica, já tá para quem? Para os assinantes, beleza? Então, deixa eu dizer, vá compartilhando a nossa transmissão, vá deixando o seu like, que eu tô olhando aqui que tem pouco like esse negócio. E deixa eu te dizer, você que ainda não adquiriu o nosso ingresso para nossa missão presencial em Mossoró, tá perdendo tempo, viu? É domingo, então cuida na vida, tá chegando. Domingo estaremos em Mossoró. O que é que você, quando faz, você compra seu ingresso, você vai ter direito? Ó, a pulseirinha, coisa mais linda, viu? Não é aquela pulseirinha que tu grampeia no teu braço e tu toma banho, a bicha. Não, é a coisa mais linda, viu? Que fofinha pulseira. Olha o material aqui pra você, certo? Com o bisuzinho pra prova, todo coloridinho, olha aí, ó. Com as questões, certo? Os mapas, coisa mais linda, maravilhosa. Que você tem que comprar seu ingresso, tá aparecendo aqui embaixo, QR Code, bem aqui, tá certo? Além da pulseirinha, além do material, tem também a blusa, né, ó. Coisa linda. Olha aqui, menino. Se eu fosse tu, olha que massa. Missão PMCE, certa, que atrás sua vaga é minha, caveirinha, tem que ter caveirinha, né? Então, ó, presta atenção, tá muito massa. Se eu fosse tu, eu não perdia tempo, não. Beleza, 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 beleza. Então, ó, deixa eu dizer. A melhor, obrigada, Virginia, obrigada. Então, ó, boa tarde para quem tá chegando. Vá compartilhando a nossa transmissão. E vou começar aqui a gravação do nosso bloco, nosso primeiro blocozinho bonitinho de tortura, beleza? Qualquer coisa você já sabe. Vão deixando aí que no final da nossa transmissão eu volto aqui e a gente conversa. Perfeito. Então, só um minutinho, senhor Ailton. Agora sim, os seus comandos. Fala, meu aluno objetivo, professora Lívia Fernandes. Vamos agora começar uma lei bem pequenininha, fácil, que você vai gabaritar isso daqui no instante que eu sei. Tô falando da lei de tortura, então aproveite e já abra aí a sua lei, tá certo? Que eu tô falando da 9.455. Vamos dividir essa aula em duas, então dois blocos. Você já viu a lei de tortura todinha, coisa mais linda. Você não pode confundir, vamos falar disso nesse bloco, você não pode confundir as espécies de tortura, por exemplo, tortura castigo com crime de maus tratos que está lá no Código Penal. Então, nesse bloco, você vai aprender todas e essas outras diferençazinhas. Mas, para isso, eu preciso que você esteja com a sua lei na mão, para que possamos aí pontuar aqueles artigos mais importantes. Perfeito. Então, o que eu quero já destacar para você? Crime de tortura, certo? Quando eu falo de tortura, ó, quando eu falo da lei de tortura, que é a lei 9.455 de 97, o que eu quero? Primeira coisa que você memorize sobre isso daqui. Professora, tortura é um crime próprio, ou seja, somente pode ser praticado pela autoridade? Claro que não. Você pode chegar aí na pessoa que está assistindo essa aula do seu lado, você torturar ela? Claro que você pode. Você vai ver que a tortura, ela tanto pode ser física, como ela pode ser também psicológica. Então, você pode estar agredindo aquela tortura, né? Submetendo aquela pessoa a um extremo sofrimento psicológico. Então, a tortura, ela não apenas pode ser cometida pelo agente público, claro que ele também pode, não é? Mas no Brasil não tem essa não, meu filho. Todo mundo pode torturar todo mundo. Professora, eu posso tentar torturar uma pessoa e não conseguir? Cabe tentativa? Claro, né? E além disso, eu quero que você destaque outra regrinha que você já sabe. Ó, a tortura é um crime equiparado a hediondo, não é? Disso tu sabe. A tortura é um crime equiparado a hediondo. Então, eu posso dizer que a tortura, ela é insuscetível de quê, professor? O crime de tortura é insuscetível de graça, né? De anistia e de indulto? Posso. Aqui resumindo, é insuscetível. Cuidado para não colocar aqui é suscetível. Cuidado para não ler na prova suscetível. Além disso, a tortura é um crime
inafiançável. Professora, é correto dizer que a tortura é um crime imprescritível? É correto dizer que a tortura é um crime imprescritível? Não. Lembrem-se, quais são os crimes que não prescrevem? Você vai lembrar do bizuzinho da ração, né? O racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. A tortura prescreve, beleza? Então, essas são algumas informações, algumas observações iniciais a respeito do crime de tortura. Lembre-se também que a tortura, ela tanto pode se dar da forma comissiva, que é quando a gente faz alguma coisa, como ela pode se dar da forma omissiva, quando a gente deixa, né? Fecha os olhos ali para uma pessoa que está sendo torturada. Tô dando aqui essas informações básicas, mas você ainda vai ver de forma minuciosa isso daqui. Beleza, beleza? Mas a tortura, ela pode sim ser feita por omissão. E ó, vamos destacar essas observações aqui. Ação penal. Professora, qual é a ação penal referente ao crime de tortura? Será que você precisa ir lá na delegacia e falar, olha, delegado, investiga aqui que fulano foi torturado? Não. Então, eu tenho uma ação que é considerada pública incondicionada. Além disso, você vai destacar ainda que o crime de tortura é um crime comum. Por que que é um crime comum? Porque pode ser praticado por qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode torturar qualquer pessoa. Além disso, você vai destacar ainda que é um crime, vou até mudar essa cor aqui, né, para ficar mais bonitinho. Ó, é um crime comum, certo? É um crime comum. É um crime doloso. Você pode torturar alguém sem querer? Não, ou tu tortura ou tu não tortura. Então não cabe a modalidade culposa. Mas preste atenção. Caberá, né? Admite tentativa. É um crime que não pode ser praticado de forma culposa. Não tem como você tentar torturar alguém, né? Ou tentar torturar, não. Não tem como você torturar alguém sem querer, mas você tem como tentar e ser impedido, beleza? Então, anota essas observaçõezinhas iniciais referentes ao crime de tortura. Agora vamos lá analisar a letra da lei, vamos ver as espécies de tortura que a nossa lei 9.455 estabelece. Para isso, eu quero que você vá lá no artigo 1º, preste atenção. O artigo 1º fala assim, ó. Constitui crime de tortura. Vou colocar tudo no 4, tá? Vou ler aqui para tu, depois coloco no 4. 1. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Então, preste atenção que aqui o artigo 1º traz o conceito daquilo que seria tortura. O que que o artigo 1º ele afirma referente a o que que eu tenho quando eu falo que fulano foi torturado? O que que é tortura? Preste atenção, vou ler de novo. Constranger alguém. Então, aqui, observa que existe um constrangimento. Ó, constranger alguém. Tu vai constranger alguém mediante o quê? Olha aqui, presta atenção. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça. A partir do momento que tu tá constrangendo aquela pessoa, tu tá usando de violência ou grave ameaça, certo? Violência ou grave ameaça. Mas não acaba por aí, continuando. Causando-lhe sofrimento físico ou mental. Ou seja, quando tu tá constrangendo aquela pessoa, tu tá causando sofrimento. Ó, o sofrimento aqui, tanto como eu já te disse, pode ser físico como pode ser mental. Tanto pode estar amarrando uma pessoa, batendo nela, espancando, deixando com fome, deixando com sede, tá torturando.
Como você pode estar o quê? Você pode estar apenas mexendo com ela mentalmente. Você fala uma coisa que você sabe que aquilo dali mexe com o psicológico dela. Então tu fica falando, tu tá torturando. Tu tá fazendo, por exemplo, aquela pessoa reviver um trauma dela. Então isso é uma espécie de tortura mental, certo? Então vamos lá. Beleza. Já entendi o que é tortura. Agora vamos continuar o artigo 1º e analisar as espécies de tortura. Olha aqui. A linha A diz o seguinte, né? Tu tá fazendo isso daqui, ó, causando sofrimento físico e mental, beleza. Eu tenho uma finalidade. Olha a letra A, ou a linha A. Com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Quando eu falo que tu tá torturando a pessoa, observa que essas hipóteses do artigo 1º, todas elas têm uma finalidade. A da letra A, da linha A, é quando tu tem o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Tu pega aquela pessoa, tu amarrou aquela pessoa, tu tá batendo na cara dela, tu tá dizendo, olha, confesse, diga que foi você, né? Tu tá, na verdade, querendo uma informação dela. Diga onde é que tá determinada coisa. Diga onde é que tá determinada pessoa. Você quer uma informação. Você quer uma declaração. Você quer uma confissão. Diga que foi você. Tanto você pode estar torturando a pessoa que você quer que confesse, que dê a declaração, que dê a informação, como você pode estar torturando uma pessoa para que a outra faça aquilo. Então, tu amarrou ali o pai da pessoa e tu tá torturando aqui o filho dele. Olha, você não vai me dizer onde é que tá fulano, não? Tá, torturou, entendeu? Então, você quer uma confissão, tanto pode ser dessa pessoa que está sendo torturada, como de outra, beleza? Eu chamo isso daqui de tortura persecutória ou de tortura prova. Então, já anota aí, ó. Eu tenho isso daqui como sendo uma tortura prova ou uma tortura persecutória. Isso daqui está presente no artigo 1º, inciso 1, a linha A. Beleza? Então, essa é a tortura prova. Você quer produzir aquela prova, quer saber onde é que tá fulano, onde é que tá a droga, onde é que tá a arma, onde é que tá alguma coisa, certo? Olha a linha B. A linha B diz o seguinte: para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Quando você está torturando aquela pessoa, por exemplo, para aquela pessoa praticar um crime, não é você quer provocar, seja uma ação, seja uma omissão, mas é importante que aquilo dali tenha uma natureza criminosa. Então, a sua finalidade é essa. Professora, vamos lá. A minha finalidade é, por exemplo, na tortura prova, fazer com que a pessoa confesse, que a pessoa entregue determinada coisa. Ela precisa, de fato, confessar para estar consumado? Não, é a finalidade, certo? Então, nem na letra A pessoa precisa confessar, precisa declarar, precisa entregar aquilo que você está perguntando. É o que você quer com aquela tortura. Como na letra B também não, ó. Para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, é uma finalidade. Então, a linha B aqui, eu vou chamar de tortura crime, porque você quer com essa tortura a prática de um crime, beleza? Então, isso daqui, ó, tá bonitinho na linha B. Mas não para por aí, vamos analisar a linha C. A linha C diz o seguinte: em razão de discriminação racial ou religiosa. Tô falando de quê? Presta atenção. Aqui eu tô falando da tortura discriminatória. O que é que você vai observar aqui? Que nessa tortura você não tá praticando crime para fazer com que a pessoa faça isso ou faça aquilo, confesse, entregue, nada, pratique um crime, não. Aqui é um puro preconceito. Você está torturando aquela pessoa porque ela é de determinada religião, porque ela é de determinada raça. Aqui na tortura discriminatória, você está discriminando, você está torturando aquela pessoa pelo simples preconceito, certo? Então, o que é que você entende dessas modalidades de tortura aqui que eu acabei de falar e você já coloca como observação? Que aqui eu tô falando de crimes formais, tá certo? Aqui eu tô falando de crimes formais. Ou seja, que não precisa do resultado naturalístico. Quando você, por exemplo, quer torturar uma pessoa para a pessoa confessar, ela não precisa confessar. Ela não precisa praticar um crime, basta a sua intenção. Então, você já anota essa observaçãozinha aí, beleza? Além disso, vamos lá, vamos passar aqui para o parágrafo único. Opa, parágrafo único não, perdão, para o inciso 2. Olha o que é que o inciso 2 fala.
Submeter alguém sob sua guarda, poder, autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Aqui eu vou até colocar desse outro lado. Por quê, professor? Porque eu estou falando de outra modalidade de tortura que o examinador adora confundir com a regrinha que tem lá no Código Penal e nós vamos falar sobre isso agora. Tô falando de um crimezinho chamado tortura-castigo, certo? Tô falando aqui da tortura-castigo. Preste atenção. Aqui eu tô no artigo 1º e no inciso 2. Vamos colocar algumas observações. Ó, primeira coisa. Submeter alguém sob sua guarda, poder, autoridade. O que que você tira já dessa informação aqui? Que eu tenho um crime próprio. Que eu tenho um crime próprio. Por quê, professora? Porque a pessoa que está torturando precisa ter a guarda, precisa ter autoridade, precisa ter domínio sobre a vítima, certo? Outra informação importante, ó, aqui existe a ideia do intenso sofrimento, certo? Aqui existe a ideia intenso sofrimento que ele usa, né? É isso mesmo. Intenso sofrimento físico-mental. Ó, intenso sofrimento. O que eu quero destacar para você? Você tem que ter muito cuidado com este crime. Vou já colocar. Vamos falar mais coisa, vou já colocar. Ó, você vai submeter aquela pessoa a um intenso sofrimento. Para quê? Para aplicar um castigo pessoal ou uma medida de caráter preventivo. Ai, professor, é o pai, né? Castigo pessoal. Castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Ou medida de caráter preventivo. É o pai que o filho fez alguma coisa errada e ele bateu no filho, é isso? Não, preste atenção. Cuidado, ó. Cuidado. Por quê, professora? Cuidado. Porque a tortura, castigo, é diferente do crime de maus tratos, certo? Ó, isso aqui é diferente. Presta atenção. O Código Penal, ele estabelece lá no artigo 136 o crime de maus tratos e diz o seguinte: expor a perigo à vida ou à saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando ao trabalho excessivo e inadequado, quer abusando dos meios de correção e disciplina. Então aqui tu tá abusando dos meios, por exemplo, de correção e disciplina. Tu deu uma pisa naquele menino, certo? Mas olha aqui, no maus tratos, beleza? Na tortura castigo é algo muito mais grave do que os maus tratos, porque aqui tu tá expondo aquela pessoa a um intenso sofrimento. Então eu falei daquele intenso sofrimento, lembrando que os dois são crimes próprios, por quê? Porque os dois exigem essa ideia de você ter guarda, autoridade, um domínio, né? Uma autoridade, um domínio sobre a vítima. Mas o que muda é a intensidade daquilo dali. A tortura-castigo, naturalmente, será muito mais intenso do que o crime de maus tratos. Então, com essas informaçõezinhas, ó, tu vai aplicar um castigo pessoal, tu vai aplicar uma medida de caráter preventivo, submeter aquela pessoa a intenso sofrimento. Apareceu isso daqui? Você não confunde com o crime de maus tratos. Entendeu? Vamos responder algumas questõezinhas, vamos ver se de fato você sabe colocar isso daqui em prática. Olha o que a primeira questão vai dizer. Seguinte. Assinale a opção correta em relação ao sujeitativo nos crimes de tortura, com base na lei. Letra A. Qualquer indivíduo pode ser sujeitativo do crime de tortura, já que todos eles são comuns. Ó, dizer que todos eles são comuns é errado, certo? Beleza que é um crime próprio, mas eu tenho determinadas torturas que somente podem ser praticadas por exemplo, uma autoridade pública. Então, todos eles são comuns? Não. Letra B. Todos os crimes de tortura são próprios. Aqui também tá errado. Dizer que todos são próprios ou todos são comuns tá
Errado, beleza? Isso aqui é a regra, que é um crime comum. Mas existe alguma modalidade que exige sim uma qualidade específica. Letra C. O crime de tortura prova é próprio, só pode ser configurado se praticado por funcionário público no exercício do cargo. Não, filho, é um crime comum. Letra D. A tortura omissão é crime comum, razão porque é irrelevante à função pública do agente. Ainda vamos tratar sobre a tortura omissão, mas ela não é um crime comum, não. Só pode ser a letra E, né? Vamos ver? O crime de tortura castigo é próprio, devendo o agente exercer guarda, poder ou autoridade sobre a vítima. Perfeito, foi isso que acabamos de ver. Vamos para a questão de número 2. Assinale a opção correta em relação à lei de tortura. Letra A. A configuração do crime de tortura exige a prática de violência? Ah, professor, tá certo. Não, meu filho, pode ser uma tortura psicológica, pode ter uma grave ameaça. Letra B. Para a caracterização do delito de tortura, é necessário que a conduta criminosa se destine a atingir um fim específico, como a obtenção de informação, declaração ou confissão. Não. Nós vamos ver que existem espécies de tortura que o agente tortura por torturar, sem qualquer fim específico. Letra C. O agente que se omite em face da conduta prevista nessa lei, quando tinha o dever de apurá-la, incorre nas mesmas penas previstas para o crime nela descritos. Não, ó, aqui é a tortura omissão. Vamos ver no próximo bloco. Não é a mesma pena, não. Letra D. A perda do cargo público não é efeito automático da sentença que condena o servidor público para a prática de crime de tortura. Vamos ver também que está errado, porque é um efeito automático. Vamos ver no próximo bloco. Mais uma vez, deve ser a letra E. Não se exige que o sujeito ativo da tortura seja agente público para a caracterização dessa infração. Perfeito. Eu não preciso que seja um agente público, não, beleza? Vamos para 3. Pratica o crime de tortura policial rodoviário federal que, dentro de um posto policial, submetem o autor do crime a sofrimento físico, independentemente de sua intensidade. É errado. Por quê? Porque torturar não é independentemente de sua intensidade. Eu tenho que ter um intenso sofrimento aqui para configurar, tá bom? Então, nesse caso, terceira questão, gabarito errado. Com isso, nós encerramos nosso primeiro bloco referente ao crime de tortura. Não acaba por aí, porque ainda existem outras espécies. Vamos falar de tortura omissiva, vamos falar de causa de aumento de pena, tudo isso no nosso próximo bloco. Então, tô te aguardando. Clica aí e vamos terminar essa lei. Até já já. Estamos no YouTube, então deixa eu voltar aqui. Nananana. Peraí. Muito bem. Então, ó. Galera aí, né? Acertando. Ó, presta atenção. Arrasou, ele arrasou. Muito mais acertado, se Deus quiser. Então, ó. Pai coloca uma filha trancada no quarto, é tortura? Não, galera, tem que ter um intenso sofrimento, né? Trancar aí não vai ser tortura, pode ser um maus trato, um negócio assim, tá certo? Tortura não vai ser. Beleza? Então, ó. Talvez seja maus tratos, exatamente. Talvez, né? Dependendo do caso concreto. Tem que analisar o caso concreto, mas tortura não é não. Beleza? Então, deixa eu te dizer. Vamos dar aquele intervalo rapidinho. Quero a galera do YouTube aqui. Vai, inclusive, enquanto isso, deixando seu like, porque tem mais gente achando que é deixando like. E daqui a pouquinho estaremos de volta com mais crimes de tortura. Até já já. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take
take it slow. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars. But we're made. Voltei, o negócio ligeiro, não é? Olha aí, ó, aumentaram 4 likes da hora que eu saí, mas eu tô vendo também que a gente que estava assistindo não está mais, vocês deixem coisas de história, tá certo? Ó, tá aumentando, galera tá voltando pro YouTube, galera tá, só não tá deixando like aqui, presta atenção na vida que eu tô de olho em vocês, viu, seus bonitos? Então deixa eu olhar aqui, nananana, nananana, né, seus bonitos, suas bonitas, muito bem. Então, ó, preste atenção. Vamos continuar falando da lei tortura. Vocês já sabem, quero ver participação dessa galera aqui, tá certo? Que eu sei que já estão tudinho assim, se coçando pra assistir o jogo, né? Muito bem. Ó, pra quem chegou depois, deixa eu dizer, onde foi que eu coloquei? Tá aqui. Ó, deixa eu dizer, vocês já adquiriram o que? Vocês já adquiriram o ingresso de vocês no nosso próximo evento presencial Polícia Militar do Estado do Ceará? Quem ainda não adquiriu, tá perdendo, vai perder, hein? Vai perder porque vai ser muito massa. Professora, tu vai? Eu já tô lá, meu filho. Então, ó, dia 4 estaremos em Mossoró, não é isso mesmo? Depois, mais conhecido como depois de amanhã. Então, olha aí, ó, dia 4 estaremos em Mossoró, ainda temos ingressos e você preste atenção, vagas limitadas. O QR Code tá aparecendo aqui. Só lembrando essa linda pulseirinha, linda e maravilhosa. Ai, menino, que susto. Essa linda pulseirinha eu termino tudo que eu começo. Olha que coisa mais linda. Menino, isso aqui é um material maravilhoso. Aí você adquire também, não é, seu Matheus? Este lindo e maravilhoso. O que é? O caderno das tuas questões. Tá muito massa. Aqui, menino, tem fotinha. Aqui tem os mapas mentais. Olha como é lindo o mapa mental do Lucas. E as tuas questões. Então, tu já vai olhando as questões, olhando no mapa mental. Olha que... Tá muito massa. Se eu fosse tu, não perdia, não. E olha a blusa. Olha a blusa de caveira. Rapaz, eu sou suspeita pra falar de caveira, que eu amo. Olha que coisa mais linda da vida. Atrás que tua vaga é minha. Olha aí. Se eu fosse, eu não perdia não, viu? Ó, aponta a câmera pro QR Code que tá aparecendo aqui embaixo, tá certo? E adquira já o seu, beleza? A professora é policial? Não, a professora não é policial, a professora é advogada, certo? Então, bora cuidar na vida, vamos cuidar na vida. Já adquiriu esperando você em Juazeiro, ó. Estamos chegando também em Juazeiro, né não? Não é não, Matheus? Ó. Então, bora lá, vamos cuidar na vida, vamos falar mais de tortura, vamos começar o nosso próximo bloco de tortura. Quero ver essa galera deixando o like aqui, porque vocês estão muito fracos de like. Eu sei que vocês estão aí no olho no YouTube e o outro na televisão esperando começar o jogo, né? Eu prometo que eu deixo vocês assistirem o jogo se vocês deixarem um like aqui nessa aula, beleza? Então, galera do YouTube, ó, daqui a pouco tô de volta. Os nossos assinantes, prestem atenção que ainda vamos falar de interceptação hoje. Massa, até já já. Fala, galera, estamos de volta. Vamos agora continuar o nosso estudo referente a esta lei linda e maravilhosa, que é a lei de tortura. Então, você já acompanhou algumas espécies de tortura, certo? No bloco anterior. Já viu quando é que eu tenho crime de maus tratos, quando é que eu tenho um crime de tortura, né? Tortura persecutória, que é a tortura prova, tortura crime,
Tortura, que mais? Discriminatória, falamos também, beleza? Agora nós vamos analisar uma condutazinha considerada o quê? Equiparada às figuras do caput. Então, sempre que você enxergar, tá lendo ali a doutrina, tá lendo uma apostila, tá fazendo uma questão e você encontra essa previsão, determinada figura é equiparada. Ou seja, eu tenho a figura do caput e eu tenho embaixo, geralmente é assim, tal é equiparado. Isso quer dizer o quê? Que eu considero como sendo a mesma coisa, entre aspas, né? Vai ter a mesma pena, vai ter a mesma punição, porque é equiparado, tá? Mas é diferente. É igual tortura é equiparada a hediondo. Não é hediondo, mas é equiparado. Vamos lá, abre aí o seu parágrafo primeiro e analise comigo essa condutazinha equiparada, que é o seguinte, ó, já começa assim. Na mesma pena incorre. É a mesma pena do caput, certo? Quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio de prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. O que você vai analisar aqui? Vamos repetir. Ó, aqui eu tô falando de uma figura equiparada, certo? Figura equiparada. O que você vai analisar e já estabelecer a primeira diferença da figura do caput? Primeira semelhança é que eles têm a mesma pena, certo? Tem a mesma pena. Massa, professora, beleza. Tendo a mesma pena, eu tenho algumas diferençazinhas. Quais são elas? Ó, na mesma pena, quem submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança. Olha que aqui eu tenho a figura da pessoa presa, ó. Pessoa presa ou sujeita à medida de segurança. Tu já observou o seguinte aqui. Não é aquela pessoa que está sendo torturada para cometer um crime, para fazer, deixar de fazer alguma coisa, não. Aqui a pessoa está presa. Aqui a pessoa está sujeita à medida de segurança. Então, presta atenção. Nessa ideia aqui, quem é que está torturando, professora? Quem é o responsável lá pela pessoa presa? Observa que aqui a pessoa está presa, certo? Então, o que eu quero destacar? Primeira coisa, o sujeito ativo, vamos colocar, né? Porque senão você vai confundir. Ó, aqui eu tenho a hipótese. Antes de falar do sujeito ativo, vamos colocar aqui, ó. Dolo. Dolo eu escrevi certo, hein? Com G. Ó, presta atenção. Dolo geral. Professora, o que é isso? Negócio de dolo geral? É o seguinte. Aqui eu não tenho uma finalidade específica que nem na primeira fase, no caput, que eu tô torturando uma pessoa para ela dizer alguma coisa, para ela entregar alguma coisa, para ela fazer, para ela praticar um crime. Não, aqui eu tô torturando, ó, por torturar. Eu tô torturando a pessoa presa. Por quê? Porque eu quero, porque deu vontade. Observa o seguinte. Sujeito ativo e o sujeito passivo. Quanto ao sujeito ativo, eu tenho a hipótese de crime comum. Professora, como assim? Não é a pessoa que está presa, como é que é crime comum? É, né? Mas você pode torturar a pessoa presa, pode ser qualquer pessoa torturando, contanto que a pessoa esteja presa ou esteja sujeita a uma medida de segurança. Beleza. Agora, quanto ao sujeito passivo, o que é o sujeito passivo? É a vítima. Quem é que pode ser vítima desse crime? A pessoa presa. Então, aqui, eu não tenho um crime comum, eu tenho um crime próprio. Quanto ao sujeito passivo, o crime é próprio. Por quê, professor? Porque somente pode ser vítima se você estiver preso ou se você estiver sujeito a medida de segurança. Então, essa é a figura do parágrafo 1º, certo? Professora, se a pessoa estiver presa de forma ilegal e ainda for torturada, aí, se a prisão foi legal, a pessoa estiver sendo torturada, você vai lá para a lei e se encaixa lá na lei de abuso de autoridade, tá certo? Aqui a pessoa está presa, bonitinha, legal e foi torturada. Vá lá para o parágrafo 2º que eu quero destacar uma regrinha com você. Olha o que o parágrafo 2º ele vem estabelecer para a gente. Seguinte.
Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Presta atenção que aqui eu tenho uma pena de detenção de 1 a 4 anos. Eu tô falando da tortura omissiva. Ó, eu tô falando da tortura omissiva. Como eu te disse no bloco anterior, o crime de tortura, ele não precisa só ser um fazer, não. Ah, você amarrou a pessoa, deixou ali ela sem comer, sem beber água, tá espancando ela, você deixar deitada com um pingo d'água pingando no meio da testa dela de segundo em segundo. Isso é tortura, professora? Claro, né? Você está submetendo aquela pessoa a intenso sofrimento. É físico, é psicológico, é tortura. A tortura, ela pode ser de forma omissiva também, mas não é toda e qualquer omissão. Preste atenção, vamos ler de novo, ó. Aquele que se omite em face dessa conduta quando tinha o dever de evitá-la ou apurá-la. Aqui a pessoa tinha um dever legal. Qual era o dever daquela pessoa, professora? A pessoa aqui tinha um dever de evitar. Tinha um dever de apurar. Vamos a um exemplo. Tá lá, o agente foi preso, né? Ó, vamos encaixar aqui um exemplo que serve para as duas modalidades. O agente foi preso, tá lá, e o agente penitenciário tá torturando aquele cara lá que tá preso. Ele tá praticando que crime? Isso aqui, ó, torturando, né? Praticando crime contra a pessoa presa. Beleza, maravilha. O diretor do presídio passou, olhou aquela situação ali, viu o agente, o policial penal, né? Que agora não tem mais negócio de agente penitenciário. Viu o policial penal torturando o preso, fez o quê? Nada, ele rezou aí, foi pra sala dele, bonitinho. O que ele fez? Ele se omitiu. Mas preste atenção que essa omissão em relação àquela pessoa que tinha o dever de evitar, tinha o dever de apurar, não é qualquer omissão. Ah, eu tô passando aqui no meio da rua, tô vendo uma pessoa sendo torturada, né? E tenho que fazer alguma coisa. Nesse caso, quando você se omite nessas situações, na prática de um crime, você pode, quando você se omite e você poderia evitar o resultado, você responde por omissão de socorro, não vem ao caso. Aqui é a tortura em relação àquele que viu, aquele que ficou sabendo, aquele que tinha um dever legal de apurar aquela conduta, de evitar aquela conduta e não fez nada, beleza? Aqui se encaixa a tortura omissiva. E ó, outra coisa também, antes que eu esqueça. Isso aqui é a única possibilidade dentro da lei de tortura que o agente será preso, se o agente responderá por uma detenção. Então, falou de detenção equiparada a qualquer outra modalidade de tortura, tá errado. Falou que a tortura omissiva, a gente tem a mesma pena de qualquer outra coisa, tá errado. A mesma pena aqui para a figura equiparada, mesma pena do CAPT, e aqui é uma detenção, certo? Daí você já mata a questão que nós vimos no bloco anterior, que falava que a tortura omissiva ela tinha a mesma pena das outras. Não, é a única modalidade que você consegue encaixar uma detenção. Já memoriza isso daí, certo? Beleza, 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 beleza. Então, observações feitas aqui quanto ao parágrafo 2º, tá certo? Lembrando, ó, já que estávamos falando de sujeito ativo e sujeito passivo, aqui na tortura omissiva, vamos colocar também, vou colocar aqui para não ficar muito uma coisa em cima da outra. Mas, ó, ativo e passivo. Quando eu falo da tortura omissiva, foi assim que eu botei, não, né? Foi assim que eu botei, não. Ou tá igual, que é para ficar bonitinho. Quando eu falo da tortura omissiva, você já destaca o seguinte aqui comigo. Se somente pode ser... a gente já consegue responder outra questão da aula anterior. Sujeito passivo pode ser qualquer pessoa, certo? Qualquer pessoa aqui, crime comum. Dei o exemplo da pessoa presa, mas você sabe, pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa está sendo torturada. Professora, é a mãe que chega e vê o pai torturando o filho e não faz nada. Ela responde? Responde. Se ela tinha um dever de apurar, ela tinha um dever de evitar e ela não faz nada, ela responde. Agora, quanto ao sujeito ativo, eu tenho um crime próprio. Porque, ó,
Já responda a outra questão que diz que toda lei de tortura pode ser praticada por todo mundo. Não todas as modalidades. A regra é que tortura pode ser praticada por todo mundo, mas existem algumas modalidades que não podem, como é a omissão. Por que é um crime próprio? Porque, ó, volta aqui. Somente pode ser praticado por quem tinha esse dever aqui, de evitar ou de apurar. Então não cabe qualquer pessoa, não dá para qualquer pessoa praticar um crime de tortura omissiva, certo? O parágrafo 3º e o parágrafo 4º trazem hipóteses extremamente importantes relacionadas ao aumento de pena. Vamos ver aqui. Aumento de pena. Eu já te disse que o crime de tortura, parágrafo 3º e 4º. Parágrafos 3º e 4º. Eu já te disse que o crime de tortura ele pode ser praticado por qualquer pessoa, beleza? Beleza, falei isso. Massa. Só que o crime de tortura, quando ele é praticado pelo agente público, eu tenho um aumento de pena. Vamos ver agora? Acompanha comigo essas causas. Olha o parágrafo 3º diz o seguinte. Se resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Se resulta morte, a reclusão é de 8 a 16 anos. Então, observa as primeiras causas de aumento de pena aqui. Eu tenho a hipótese, vou até mudar aqui de cor, né, para não ficar tudo muito preto. Então, ó, eu tenho a hipótese da lesão corporal. Mas observa, não é toda lesão corporal, não. Ó, lesão de natureza grave ou gravíssima. Então, aqui eu tenho a lesão grave ou gravíssima, certo? Reclusão de 4 a 10 anos. Mas, na verdade, isso aqui não é causa de aumento de pena, tá certo? Isso aqui é qualificadora, tá certo? Porque quando muda a pena, não é causa de aumento. Vamos até colocar aqui, ó. Isso aqui é qualificadora, para tu não mudar, certo? Não é causa de aumento. Grave, gravíssima, olha a pena. Reclusão de 4 a 10 anos. Então, aqui eu tenho a reclusão de 4 a 10 anos. Beleza? Qualificadorazinha aqui. Agora, se resulta a morte, qual é a pena do indivíduo, professora? Se resultar morte, lembrando que isso aqui também é uma qualificadora, certo? Se resulta a morte, reclusão de 8 a 16 anos, né? Observe o seguinte, reclusão de 8 a 16 anos. Professora, lá no artigo 121 do Código Penal, eu tenho um crime de homicídio qualificado pela tortura, por exemplo. Como é que eu vou saber? Quando é que o agente ele responde pelo homicídio qualificado, quando é que ele responde por uma tortura qualificada pelo resultado de morte? Fácil. Você sempre tem que analisar o dolo do agente. Ah, a vontade do agente, na vida real, não. Né? Na prática, não, mas na teoria, a tua prova tem que te dizer. Olha aí, coisa boa. Se a tua prova trouxer que a intenção do agente é matar, mas ele não quer só matar, ele quer matar devagar, meu filho. Ele quer matar torturando. Arrancou um dedo, arrancou o pé, arrancou o braço, arrancou a orelha, mandou no fax pra mãe dele. Ele quer fazer isso, tá certo? Se a intenção dele sempre foi matar e ele quer matar torturando, ele responde pelo homicídio, ele responde pelo seu dolo. Homicídio qualificado. Agora, se a intenção dele sempre foi torturar, ele quer só torturar. Aí ele arrancou o dedo, arrancou a unhazinha, arrancou o dedo mindinho, arrancou a orelha, mandou um fax pra mãe dele, pra mãe do cara. Nesse caso, se cair na tua prova que a intenção dele é torturar e crime preter-doloso, ele exagerou tanto que a gente acabou morrendo, tortura com resultado morte. É a mesma coisa da lesão, certo? Aqui eu tenho preter-dolo. A intenção dele não é matar, não é lesionar. A intenção dele é torturar e acaba sofrendo isso aqui tudo, beleza? Lembrando que a lesão é grave e é gravíssima. A leve não qualifica. Vamos para o parágrafo 4º. Agora, de fato, causas de aumento de pena. Aumenta-se a pena de 1/6 a 1/3. Ó, a pena vai aumentar de 1/6 a 1/3. Isso aqui é causa de aumento de pena agora sim. Vamos lá. Quais as hipóteses de aumento de pena? 1. Se o crime é cometido por agente público. Olha aqui, ó.
cometido por agente público. A banca adora cobrar isso daqui. Ah, o crime de tortura obrigatoriamente vai ser cometido por um policial, vai ser cometido por um agente público. Errado. Se for cometido por um agente público, aumenta a pena. Se pode ser cometido por qualquer pessoa, beleza? Esse é o inciso 1. 2. Se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Ó, cometido contra. Agora tu presta atenção aqui. Contra. Criança, né? Criança, gestante, adolescente, pessoa com deficiência ou maior de 60 anos. Não é isso? Deixa eu só conferir aqui se eu tô esquecendo de algum. Criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Perfeito. Observa o seguinte. Aqui é o maior de 60. Não é o maior de 50, maior de 70, o maior de 80. Não é o maior de 65, é o maior de 60. Aqui são as vítimas. Aqui é o autor. Cuidado para não trocar. Terceira parte que aumenta a pena do agente. Terceira hipótese. Se o crime é cometido mediante sequestro. Cometido mediante sequestro. Tu sequestrou a pessoa e tá torturando a pessoa no cativeiro. Tua pena aumenta de 1/6 a 1/3. Perfeito. Memorize essas hipóteses aqui. Massa, maravilha. Então, ó, essas de fato são as causas de aumento de pena. Cuidado com a hipótese do agente público. Cuidado para a banca não cobrar, por exemplo, que o agente público foi a vítima de tortura e a pena aumenta. É quando ele é o autor. A criança, gestante, adolescente, pessoa com deficiência e maior de 60 anos são as vítimas. E isso ocasiona a causa de aumento de pena. Preste atenção no parágrafo 5º e 6º. O parágrafo 6º, nós não vamos nem comentar sobre ele, porque nós já colocamos no começo da aula, no bloco anterior, que fala que é inafiançável, insuscetível de graça e anistia, tá certo? Nós colocamos lá naquela introduçãozinha do crime de tortura, por isso eu não vou colocar no quadro. Mas eu quero que você analise um negocinho chamado efeito da condenação. Isso daqui na nossa legislação extravagante é extremamente importante, porque nós temos efeitos diferentes a depender da lei. E o examinador pega, por exemplo, o efeito da condenação do abuso de autoridade e coloca que é da tortura. Quais são, professora? Ó, a condenação acarretará a perda do cargo, função, emprego público e a interdição. Ó, peraí, vamos com calma, né? Ocasionará a perda. O agente perdeu. Ele perdeu o quê, professora? O cargo, o emprego ou a função pública. Além disso, ele fica interditado, ele fica impedido de exercer isso daqui. Por qual tempo? Ó, e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena. Ou seja, aqui eu tenho a hipótese da interdição. O que você vai memorizar? Que o tempo que ele vai ficar impedido de exercer um cargo, emprego ou função pública será o dobro da pena, certo? O dobro da pena. Como assim, professora? Eu não entendi. Vamos lá. Claro que isso daqui é para quando o crime é cometido por quem? Pelo agente público, não é? Então, imagina que o agente está lá, aquele policial penal, torturando o indivíduo. Ele perdeu o cargo dele e imagina que ele teve uma pena de 5 anos de reclusão. Ele perdeu o cargo, emprego e ele fica impedido de exercer cargo, emprego ou função pública por quanto tempo? Se a pena é de 5, 10 anos, pelo dobro do prazo da pena, entendeu? Isso é o efeito da condenação. Para fechar, ó, para fechar não. Vamos lá para o parágrafo 7º. Estou falando do regime inicial. E eu vou destacar inicial. E eu vou destacar alguns pontos com você em relação a esse regime inicial, que é o seguinte. Preste atenção aqui comigo. Parágrafo 7 diz assim, ó.
O condenado previsto por crime nessa lei, salvo a hipótese do parágrafo 2º, iniciará um cumprimento de pena em regime fechado. Inicia regime fechado. Tu vai prestar atenção como é que a tua banca vai cobrar isso daqui. Por quê, professor? Dizer que pelo simples fato de o agente ter cometido um crime, ele vai iniciar em regime fechado, isso daqui é inconstitucional. Inconstitucional, certo? Os nossos tribunais superiores falam, é inconstitucional. Mas você tem que analisar o que a banca está perguntando. Será que é o entendimento dos tribunais superiores ou será que ele está perguntando de acordo com a letra da lei? Porque por mais que seja inconstitucional, ainda está previsto na lei, né? Isso aqui fere diretamente o princípio de quê, professora? Da individualização da pena. Cada caso é um caso. Eu não posso dizer que pelo simples fato de o agente cometer isso daqui, ele vai iniciar no fechado. Outra coisa que eu esqueci, esse efeito aqui é automático, tá? Automático. Beleza. Efeito da condenação em crime de tortura é automático. É só você lembrar do bizuzinho. Vou colocar bem aqui, já eu apago. Na verdade, automático. Você pega esse Tzinho aqui para tortura e pega esse Ozinho para ORCRIM, por exemplo, tá? Então, aqui são automáticos. Na tortura é automático. Para fechar, vamos analisar o artigo 2º, que fala da extraterritorialidade. O artigo 2º fala o seguinte: extraterritorialidade. Que é isso, professora? O disposto desta lei aplica-se quando o crime não tenha sido cometido no território nacional, sendo a vítima brasileira, encontrando-se o agente local sob jurisdição brasileira. Ou seja, aqui eu tenho a hipótese da vítima brasileira ou agente na jurisdição brasileira. Um crime, a lei brasileira da lei de tortura, a lei brasileira do crime de tortura ser cometido fora do Brasil. Uma banca como a CESP, ela considera isso daqui, né, Sebrasp, como extraterritorialidade incondicionada. Só vi CESP cobrando isso daqui, que é incondicionada, certo? Quem discorde, porque eu tenho essas duas condições, mas ela considera como certa isso daqui. A lei de tortura aplica-se ao crime praticado fora do território nacional, se a vítima for brasileira e o agente estiver na jurisdição brasileira. Perfeito. Vamos ver se você pegou a chave disso daqui. Vamos responder nossas questõezinhas. O que é que você vai fazer agora? Você vai acompanhar comigo a questão de número 1, porque ela vai dizer o seguinte. Primeira questão. Sobre a lei de tortura, é correto afirmar que, letra A, o crime de tortura admite a forma culposa? Já comentamos sobre isso. Tem como ser torturar a pessoa sem querer? Não tem, meu filho. Então, admite a forma culposa? Não. B, somente o agente público pode ser autor do crime de tortura? Não, quando for agente público eu tenho causa de aumento de pena. Letra C, o condenado por crime previsto nesta lei cumprirá a pena integralmente em regime fechado? Não. Professora, mas não está dizendo aí se é de acordo com os tribunais, se é de acordo com a lei. Integralmente está errado de todo jeito, porque se fosse de acordo com a lei, seria inicialmente. Letra D. O crime de tortura é inafiançável? É insuscetível de graça ou anistia? Também. E é correto ainda dizer que ele é insuscetível de indulto, tá? Letra D, você já viu. Letra E. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a intenção para o seu exercício pelo triplo do prazo? Não, pelo dobro. Gabarito, letra D, vamos para a questão de número 2. Questão de número 2 diz o seguinte: José, após longa apuração, foi acusado pelo MP da prática de crime de tortura no exercício de suas funções públicas. Então, ele era funcionário público. Considerando a robustez das provas existentes, consultou seu advogado a respeito das consequências de eventual condenação criminal, mais especificadamente em relação à sua situação funcional, pois ocupava cargo de provimento efetivo no âmbito do Poder Executivo do Estado-alvo. O advogado respondeu corretamente diante da lei que José
deve perder o cargo de provimento efetivo e não mais poderá ingressar ao serviço público, mesmo após o período de 5 anos. Errado, né? Não mais poderá ingressar, tá errado. Letra B. Ficará suspenso do cargo? Não. É a perda e a interdição, não existe suspensão. D. Deverá perder o cargo de provimento efetivo, mas não há óbice ao seu reingresso no serviço? Ah, sim. Ele não pode pelo dobro do prazo da pena. Letra D. Deverá perder o cargo efetivo e sofrerá interdição para o exercício do cargo, função ou emprego público pelo dobro. Ó, falou em perda e dobro. Correto. Letra E. Terá sua situação funcional apreciada pela autoridade administrativa competente, que somente não aplicará a sanção de perda do cargo se houver bons antecedentes. Tem essa não, meu filho. Letra D é o gabarito. Vamos para a questão de número 3. A lei de crimes de tortura, ao prever sua incidência mesmo sobre crimes que tenham sido cometidos fora do território nacional, estabelece hipótese de extraterritorialidade incondicionada? Correto. Isso aqui nada mais é do que o artigo 2º da nossa lei. Lembra que eu falei da CESP cobrando incondicionada, a SEBRASP? Corretíssima! Então, nesse caso, encerramos mais um bloco, finalizamos a nossa lei de tortura. Eu espero ter contribuído com o seu estudo. Até a próxima. Valeu! Estamos no YouTube de volta, né? Seus bonitos como a linda. Deixa eu ver aqui se a galera deixou o like. Deixa eu ver se eu vou liberar essa galera pro jogo. Tô olhando aqui. Então, ó, encerramos aqui a nossa lei de tortura. Vocês estão vendo como é uma coisa pequena, é pequenininha, é bem facinha, não é não? Não tem como esse negócio. Ainda tá carregando aqui o chat, eu ainda não estou vendo o que é que vocês estão falando. 70 likes, poderia melhorar, né? Mas tudo bem, muito bem, muito bem. Então, ó, obrigada que tá elogiando aí a aula, muito bem. Ó, já disse como é que tá na lei o entendimento, beleza? Bora lá. Então, meu povo, deixa eu te dizer. Galera do YouTube, infelizmente, vamos ter que encerrar a nossa aula por aqui, tá certo? Não esqueça do nosso encontro presencial, dia 4, em Mossoró. Galera de Rio Grande do Norte, estamos chegando, não é? Mais conhecido também como depois de amanhã. Então, ó, tá aparecendo aqui embaixo, tá aparecendo o QR Code, basta você apontar a câmera, basta você falar com a galera da Central que elas vão te ajudar na compra do seu ingresso, não perca tempo não. Então, infelizmente, nossa transmissão para o YouTube fica por aqui. Aos nossos assinantes, vamos continuar na nossa plataforma, vamos começar agora a nossa lei de interceptação telefônica. Eu agradeço a tua atenção, a tua participação e até a próxima. Valeu! Eu fui o primeiro colocado na ampla concorrência do concurso da Polícia Militar do Ceará. Eu conheci o Objetivo Concurso nas minhas buscas de conteúdos no YouTube. Assisti uma aula, assisti uma videoaula ao vivo, baixei o PDF, baixei o Vadimeco e resolvi dar esse voto de confiança assinando a plataforma deles. Cara, eu me surpreendi. Os professores, o material, as aulas, realmente uma coisa muito boa e que foi essencial para minha aprovação. Um aluno do Objetivo, intensivão, ponto 40, presencial. O Objetivo me ajudou muito. O Objetivo do curso me ajudou muito, foi bastante importante nessa caminhada. Toda a galera do Objetivo, ótimos professores, o Lucas ajudou a gente bastante. Aprovado no concurso da PMCE 2021. Sou da cidade, tive a oportunidade de fazer parte do presencial, mais a prova. O Objetivo me proporcionou revisões rápidas. O pessoal do Objetivo me ajudou muito na questão do planejamento, a organizar minhas metas para que eu conseguisse essa aprovação. O Objetivo foi fundamental na minha construção como estudante para concurso, onde eu construí minha base. Fala galera do Objetivo, hoje eu recebi a notícia tão aguardada há anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concursos, quando nós ainda assistíamos a uma salinha alugada em cima de uma igreja evangélica. O conforto era pouco, mas não faltava disposição, né, e energia
para a gente estudar e conseguir os nossos objetivos. Valeu muito a pena. Salve meus amigos, aqui Davi Lins, acabei de sair do Cefap, vim fazer minha matrícula para o curso de formação de soldados da Polícia Militar do Pernambuco. Tô passando aqui para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso e deixar a dica aí para os alunos aí que não desistam, que sua hora vai chegar. Eu me chamo José Brandão e venho aqui agradecer ao pessoal do Objetivo, professor Lucas Neto, a todos os professores do Objetivo por serem suporte na minha aprovação do concurso do DEPEN. Comprei o curso um pouco antes de sair o edital e ontem foi confirmado que eu logrei êxito na prova, graças a Deus. E o diferencial foi a preparação, o auxílio do Objetivo, com os PDFs bem sucintos e bem diretos ao ponto com que realmente cai na minha prova, bem como com as aulas também diretas, de fácil assimilação e com o que realmente cai na prova. E foi isso o principal diferencial na minha preparação para ser aprovado no concurso do DEPEN. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos junto com o professor Lucas Neto, com toda a sua motivação e um grupo de professores do Objetivo Concurso, um dos melhores professores aí do Brasil, com certeza do Nordeste e região, e consegui, graças a Deus, a aprovação no Ministério Público da União. E hoje, passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aula de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. Eu fui o primeiro colocado na ampla concorrência do concurso da Polícia Militar do Ceará. Eu conheci o Objetivo Concurso nas minhas buscas de conteúdos no YouTube. Assisti uma aula, assisti uma videoaula ao vivo, baixei o PDF, baixei o Vadimeco e resolvi dar esse voto de confiança assinando a plataforma deles. Cara, eu me surpreendi. Os professores, o material, as aulas, realmente uma coisa muito boa e que foi essencial para minha aprovação. Um aluno do Objetivo, intensivão, ponto 40, presencial. O Objetivo me ajudou muito. O Objetivo, o curso me ajudou muito, foi bastante importante nessa caminhada. Toda a galera do Objetivo, ótimos professores, o Lucas ajudou a gente bastante. Aprovado no concurso da PMCE 2021. Sou da cidade, tive a oportunidade de fazer parte do presencial, mais a prova. O Objetivo me proporcionou revisões rápidas. O pessoal do Objetivo me ajudou muito na questão do planejamento, organizar minhas metas para que eu conseguisse essa aprovação. O Objetivo foi fundamental na minha construção como estudante para concurso, onde eu construí minha base. Fala galera do Objetivo, hoje eu recebi a notícia tão aguardada há anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concursos, quando nós ainda assistíamos a aula numa salinha. Eu fui o primeiro colocado na ampla concorrência do concurso da Polícia Militar do Ceará. Eu conheci o Objetivo Concurso nas minhas buscas de conteúdos no YouTube. Assisti uma aula, assisti uma videoaula ao vivo, baixei o PDF, Estamos aqui de volta com os nossos assinantes, só lembrando para você ter um chatzinho aqui exclusivo. Então, ó, vamos começar falando de interceptação telefônica. Qualquer dúvida, deixe no chat que eu respondo aqui contigo, beleza? Vou começar agora a gravação do nosso bloco e daqui a pouquinho, daqui a 20 minutinhos eu venho e respondo sua dúvida. Até já já. Fala, meu aluno Objetivo! Vamos agora começar uma lei extremamente importante, mas também fácil para a sua prova. Tô falando de quê? Tô falando da interceptação telefônica, tá certo? Então vamos destacar aqui interceptação telefônica. Lembrando, ó, cuidado com o material que você tá usando, hein? Interceptação telefônica. Por quê, professora? Cuidado com o material que eu estou usando, porque essa lei é uma lei de 96. E como você sabe, o direito ele tem que se adequar ao momento que ele está vivendo. Então, muitas regras de interceptação telefônica originais da nossa lei hoje já não tem muita aplicação em relação à investigação, tá bom? Então, muito cuidado. Vamos começar destacando que essa regrinha da interceptação telefônica está prevista onde? Está prevista na Constituição Federal, isso mesmo. Está prevista lá na Constituição Federal e eu quero que você destaque comigo lá o artigo 5º, inciso 12 diz o seguinte, ó.
É inviolável o sigilo das correspondências e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, o que você vai destacar aqui? Primeira regra. Para que eu realize uma interceptação telefônica, eu preciso de quê? Eu preciso de ordem judicial, não é? Você vai ver ao longo dos nossos blocos que a interceptação telefônica ela é realizada sempre em último caso. Sempre que aquilo puder ser realizado por outro meio, aquela prova puder ser produzida por outro meio, eu vou realizar. Professor, o que acontece quando o delegado realiza uma interceptação sem ordem judicial? A prova é ilícita. Prova ilícita desentranha do processo. Então, tudo que ele descobre através daquela interceptação sem autorização é ilícito, não serve para nada. Inclusive, é crime dentro da lei de interceptação telefônica, tá bom? Além disso daqui, necessitar de uma ordem judicial, olha também o que é que nós vamos destacar. Ela diz lá no final, da própria Constituição, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, aqui eu tenho a ideia da investigação criminal e a instrução processual penal. Beleza? Então, a interceptação telefônica, ela serve para investigar um crime. Também lá na instrução durante o processo. Pode se dar durante o inquérito? Poderá se dar durante o processo? Também, beleza? Leve isso daqui, que isso daqui está previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Agora vamos começar a ver a lei de interceptação telefônica. Vamos, de fato, destacar algumas regrinhas. O que eu quero falar para ti? O seguinte, ó. A interceptação telefônica, ela tem algumas regras que eu tenho tanto para a interceptação telefônica, como, por exemplo, para uma escuta ambiental, que nós vamos ver ao longo dos nossos blocos. Localiza aí na tua lei o artigo 1º. Olha o que o artigo 1º ele vai falar. Seguinte, um negócio fácil, que é o quê? A interceptação de comunicações telefônicas de qualquer natureza para prova, investigação criminal ou instrução processual penal observará o disposto nesta lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça. Ó, o que eu quero destacar? Ordem judicial da ação principal. Juiz da ação principal. Primeira coisa, muita gente erra isso daqui porque não dá a atenção devida a essa regra. Não é qualquer juiz que pode interceptar a ligação do fulano, não. É o juiz da ação principal. Professora, você destacou aqui algumas regras, né? Antes que eu esqueça. Ó, isso aqui é em segredo de justiça. Isso aqui é em segredo de justiça. Sempre dou o exemplo da interceptação telefônica quando estou explicando a súmula vinculante de número 14 lá em inquérito policial, na disciplina de processo penal. Advogado pode chegar e pedir para ver os autos de interceptação telefônica. Se estão nos autos de inquérito, depende. Se o delegado já realizou toda a interceptação e aquilo ali está documentado, ele pode. Agora, se é apenas uma autorização, não. Se está sendo realizada, não. Porque aí não vai ter êxito nenhum. Não é todo e qualquer juiz que pode expedir essa ordem. É o juiz da ação principal. Isso aqui cai em prova e a galera despenca errando. Não é seu caso, certo? Juiz da ação principal. Isso quer dizer que ele é juiz para julgar aquele caso ali da ação principal que eu estou investigando, pois ele vai autorizar a interceptação telefônica. E é em segredo de justiça. Beleza? Parágrafo único. O disposto nessa lei aplica-se à interceptação de fluxo de comunicações e sistema de informática e telemática. Ou seja, vai além de um telefone, vai para um sistema de comunicação de informática e telemática. Professora, o que é uma interceptação telefônica? Até agora você colocou regras, falou, mas não me diz de fato o que é. Interceptar o telefone, presta atenção, é diferente de uma gravação, de uma escuta, é diferente disso tudo.
A lei de interceptação telefônica, ela vai dizer que eu preciso de uma autorização judicial, que será sempre em último caso, que será, por exemplo, para um crime de reclusão, que nós vamos já ver. Seguinte situação. O Joãozinho está conversando com a Mariazinha no telefone e uma terceira pessoa está gravando aquela conversa. Vamos estudar minuciosamente o que é que você faz quando você descobre coisas que não interessam, certo? Isso tudo. Mas, ó, interceptar o telefone é quando uma terceira pessoa está gravando a ligação entre aqueles dois interlocutores, está escutando, está gravando. Isso cai para essa ordem que eu estou dizendo aqui. Professora, e se for o próprio Joãozinho que está gravando a conversa dele com a Mariazinha, cai nessa regra também? Não, isso é uma gravação telefônica. Se você recebe a ligação de alguém, você grava, pronto. Aquilo ali é meio de prova? Claro. Eu preciso de uma autorização judicial para gravar minha própria conversa com alguém? Não. Eu preciso para a interceptação telefônica, para uma terceira pessoa interceptar o telefone de outras duas. Beleza? Não é a única forma de trabalhar nesta lei. Nós vamos ver ao longo dos nossos blocos. Nós temos, por exemplo, uma escuta ambiental. Mas isso é assunto mais para frente. Vá lá no artigo 2º e analise o seguinte. Não será admitida a interceptação da comunicação telefônica quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses. Não houver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal. Eu vou já colocar no quadro, viu? Não se preocupe não. 2. A prova puder ser feita por outros meios disponíveis. 3. O fato investigado constitui infração punido com pena no máximo de detenção. Ó, requisitos para que seja autorizado a interceptação. Requisitos para a interceptação. Primeiro requisito. Se eu digo que não cabe interceptação, se, ó, não houver indícios razoáveis, quer dizer que o requisito é o quê? Que existam indícios razoáveis. Presta atenção, eu tenho que ter indícios, eu não tenho que ter prova, até porque eu vou investigar. Então, aqui eu tenho indícios razoáveis, né? De participação ou de autoria em infração penal. Outro requisitozinho, ó. Se o inciso 2 diz que eu não posso ter interceptação quando a prova puder ser feita por outro meio, o requisito é o quê? A prova não pode ser feita por outro meio, não é? Prova não pode ser produzida por outro meio. É o seguinte, não existe outra forma de produzir aquilo ali a não ser interceptação telefônica. Eu não tenho como. Eu não tenho como descobrir sobre aquele crime se eu não realizo uma interceptação telefônica. Beleza, então a prova não pode se dar por outro meio. Professora, como é que eu vou saber disso na prática? Na prática, meu filho, são outros 500. Você precisa saber para a prova. Porque a prova o examinador vai colocar se aquela prova pode ou não ser produzida por outro meio, certo? Agora presta atenção nesse último e importantíssimo requisito, que é o seguinte. O fato investigado constitui infração penal punida no máximo com detenção. Então, o requisito é que exista o quê? Ó, infração punida com reclusão, certo? Eu tenho que ter uma reclusão para que seja autorizada uma interceptação telefônica. Mas quanto aqui, eu quero que você destaque o seguinte. Teoria da serendipidade. Que é isso, professora? Que teoria é essa da serendipidade? É a teoria da descoberta fortuita. Como assim, professora? Eu não entendi. Seguinte. Olha aqui. O requisito é que a pena daquela infração, daquele crime, seja de reclusão. Beleza. Quer dizer que esse juiz da ação principal, ele não poderá autorizar uma interceptação telefônica para um crime que é punido apenas com detenção. Ele não pode. Mas sabe o que é que também pode acontecer? Ele autorizou a interceptação bonitinha, não tinha outro meio de produzir a prova, existiam indícios razoáveis da autoria do indivíduo naquele crime, autorizou. Pá.
O delegado tá ali escutando a conversa dos dois envolvidos. Você concorda comigo que se o delegado tá escutando, ele vai escutar de tudo? Desde o que o agente vai comprar pra janta, né? Que ele tá ali conversando com a mulher dele no telefone, até a autoria e vários crimes. Ele tá ali escutando, porque ele tá investigando um tráfico de drogas, ele descobre que o agente praticou um crime punido com detenção que está diretamente envolvido naquele tráfico de drogas. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu descobri um crime, né, ao longo da investigação. Isso pode, professor? Eu posso usar a interceptação nesse sentido? Pode. O que não pode é que a interceptação ela seja autorizada para investigar um crime de detenção, mas não impede que ao longo da interceptação você descubra um crime cometido pelo agente punido com detenção. Isso é o que diz a teoria da serendipidade. Beleza, já analisamos os requisitos, bora para frente. Olha o que o parágrafo 3º, que o artigo 3º ele vem trazer. O artigo 3º, ele fala o seguinte: a interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz de ofício ou a requerimento. Olha aqui que interessante. Interceptação telefônica. Quem é que pode requerer essa interceptação telefônica? Isso aqui é extremamente importante para você. Você vai destacar o seguinte: quem é que pode solicitar? Você sabe que eu tenho a autorização do juiz da ação principal. Ele pode autorizar isso daqui sem ninguém pedir. Ou seja, ele pode autorizar isso daqui de ofício. Quando eu falo ofício, você sabe que é o juiz, né? O juiz, ele autorizou de ofício. Ou ainda pode existir, poderá ser determinado de ofício pelo juiz ou a requerimento. Pode existir um requerimento e não requisição. Requerimento. Quem é que pode requerer, professora? Seguinte, olha aqui, inciso 1, autoridade policial. A autoridade policial, ela poderá, solicitar ao juiz aquela interceptação. Onde é que o delegado atua? No inquérito policial. Então, aqui, olha o inciso 1, autoridade policial na investigação criminal. Na investigação criminal. Ele solicita na investigação, porque a partir do momento que começa o processo, o delegado ele não atua mais. Sabe quem é que ainda pode solicitar? Olha o inciso 2. Do representante do Ministério Público na investigação e na instrução. Matou. O MP ele pode também requerer ao juiz aquilo dali. Só que quando eu falo do requerimento do MP, ele tanto pode requerer numa investigação criminal como numa instrução. Deixa eu só olhar as mesmas palavras. Instrução processual, como numa instrução processual. Resumindo, a interceptação telefônica pode se dar de ofício pelo juiz ou por requerimento do delegado quando eu estou no inquérito policial ou do Ministério Público. Também no inquérito policial ou na instrução processual, durante o processo. Lembre-se, o delegado aqui, ele tem atuação durante o inquérito policial. Quem é que conduz, professora? É o MP, nesse caso, é o delegado. O delegado vai conduzir aquela interceptação telefônica, tá certo? Então, vamos destacar só o artigo 4º e a gente fecha e vamos para as questões. Olha o que o artigo 4º fala. O pedido de interceptação de comunicações telefônicas conterá a demonstração de que a sua realização é necessária à apuração da infração penal, com a indicação dos meios a serem empregados. Por que eu tenho que indicar que é necessário aquilo dali? Porque a interceptação é em último caso. Ela é uma prova subsidiária. Se existe outro meio para investigar, eu não uso a interceptação. Por isso, aqui no pedido de autorização da interceptação, eu tenho que indicar por que eu vou solicitar. Por que não existe outros meios. Beleza? Parágrafo 1º. Olha, isso aqui é importante. Excepcionalmente, o juiz poderá admitir que o pedido seja feito formulado verbalmente. Desde que estejam presentes os pressupostos que autorizam a interceptação, caso em que a concessão será condicionada à redução a termo. Professora, eu não entendi. Vai entender agora. Pedido
verbal. Pedido verbal. Tu vai pedir falando e não escrevendo. Poderá excepcionalmente. De forma excepcional, tu pode pedir aquilo dali falando ao juiz. Olha, eu preciso de interceptação telefônica. Beleza, o juiz autorizou. Só que olha o finalzinho. Caso em que a concessão, ela é o quê? Ela é condicionada à redução a termo. O que é isso, professor? Seguinte, você pode, de forma excepcional, solicitar aquela autorização de interceptação telefônica falando. Só que o juiz, você só vai interceptar, o juiz ele só vai dizer, vá para frente, quando você reduzir a termo, quando você escrever, certo? Reduzir a termo é escrever. Então, pode excepcionalmente pedir falando? Pode, mas a concessão será condicionada a quando você escrever aquele pedido. Resumindo, é isso. Olha o parágrafo 2º. O juiz, no prazo máximo de 24 horas, decidirá sobre o pedido. Então, a ordem do juiz aqui, ó, ordem judicial. O juiz da ação principal, ele decide isso daqui, se ele aceita ou não essa interceptação, num prazo de 24 horas. Não é de 48, não é de 3 dias. É de 24 horas, perfeito? Então, nesse caso, não é de 72, 48, 24 horas você decide se ele concede ou não essa interceptação telefônica. Então, isso daqui é o que eu queria destacar no bloco de hoje. Vamos ver se a gente entendeu isso daqui. Vamos responder as nossas questõezinhas. Para isso, eu quero que você destaque comigo a primeira questão, porque ela vai dizer o seguinte. Nos termos da lei, é correto afirmar. Letra A diz o seguinte. Excepcionalmente, o juiz poderá admitir que o pedido seja formulado verbalmente, desde que estejam presentes os pressupostos que autorizem a interceptação das comunicações telefônicas. Caso em que a concessão será condicionada à sua redução a termo. Perfeita, letra A. É isso mesmo. Excepcionalmente, está presente todos os pressupostos? Ele pode pedir verbalmente? Pode. Letra B. A interceptação das comunicações telefônicas somente poderá ser determinada pelo juiz a requerimento da autoridade policial na investigação, exigindo-se que, no referido requerimento, conste necessariamente que sua utilização e os meios de investigação na apuração. Somente não. Pode se dar de ofício, pode se dar pelo MP. C. A interceptação não poderá ser determinada de ofício. Já está errada? Pode sim. Letra D. A interceptação das comunicações poderá ser determinada pelo juiz a requerimento da autoridade policial, do representante do MP ou do assistente de acusação. Não, assistente de acusação não. Na investigação criminal, nas hipóteses de crimes punidos com pena de detenção ou reclusão. Detenção não. E letra E. O juiz decidirá sobre o pedido de interceptação das comunicações telefônicas no prazo máximo de 48, errado, de 24 horas. Vamos para a questão de número 2. Acerca da interceptação telefônica, assinale a alternativa correta. Não pode ser considerado meio extraordinário da obtenção de prova ou técnica especial de investigação. Claro que é. Se não pode ser considerado, vai ser considerado o quê? Claro que é. B. Poderá ser requerida pela autoridade policial durante o curso da instrução processual. Instrução processual é pelo MP, não é pela autoridade policial. C. Poderá ser decretada pela autoridade policial ou pelo MP, desde que presentes indícios razoáveis de autoria ou participação. Poderá ser decretada? Não, só quem decreta é o juiz. D. Apenas poderá ser decretada se houver inquérito instaurado e indiciamento formal. Claro que não, tem essa regra não. Só pode ser a letra E. É incabível nas hipóteses de delito punido com pena de detenção ou prisão simples. Perfeito, porque só pode a partir da reclusão. A partir não, né? Pela reclusão. Reclusão mais grave. Letra E. Vamos para a nossa questão de número 3.
Com exceção das contravenções penais, a interceptação telefônica é cabível em qualquer tipo de crime, seja ele punido com reclusão ou detenção. Ó, já tá errado, porque você sabe que não cabe para reclusão, né? Desde que hajam indícios robustos do envolvimento dos requeridos. Vários dias eu apaguei, risquei aqui. Do envolvimento dos requeridos no crime e a informação pretendida não possa ser alcançada por meios investigativos menos gravosos. É errada, além da teoria da serendipidade, mas é só na descoberta fortuita de um crime punido com reclusão, com detenção. Ela não pode ser autorizada para isso, não. Beleza? Então, ó, com isso nós encerramos mais um bloco, na verdade, nosso primeiro bloco referente à interceptação telefônica. Nossa lei está apenas começando. Agora eu quero que você clique no nosso próximo bloco para darmos continuidade à nossa aula. Até a próxima. Valeu! E aí, senhor Ailton, tudo tranquilo no chat dos nossos assinantes? Nenhuma dúvida? Muito bem, se não temos nenhuma dúvida, nenhum apontamento, nada disso, a nossa aula, ela fica por aqui no dia de hoje, tá certo? Eu agradeço a tua atenção, a tua participação e até a próxima. Valeu! Eu fui o primeiro colocado na ampla concorrência do concurso da Polícia Militar do Ceará. Eu conheci o Objetivo Concurso nas minhas buscas de conteúdos no YouTube. Assisti uma aula, assisti uma videoaula ao vivo, baixei o PDF, baixei o Vadimeco e resolvi dar esse voto de confiança assinando a plataforma deles. Cara, eu me surpreendi. Os professores, o material, as aulas, realmente uma coisa muito boa e que foi essencial para minha aprovação. Um aluno do Objetivo, intensivão, ponto 40, presencial. O Objetivo me ajudou muito. O Objetivo, o curso me ajudou muito.